Oi, gente, para quem não me conhece, meu nome é Carla Vitória. Bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje eu gostaria de falar um pouquinho para vocês a respeito dos sintomas e alguns desejos que eu tive até agora, né? Estou com 27 semanas, hoje é dia 20 de março de 2020. Bom, um dos primeiros sintomas que eu tive foi a falta de menstruação. Eu já falei em alguns dos vídeos passados que eu tive essa falta e que eu achei que justamente era por falta dos anticoncepcionais, que eu tomava já há alguns anos. Então eu realmente achei que, como eu tinha parado um tempo de tomar esses anticoncepcionais, eu achei que estava influenciando para a menstruação não vir. Eu também senti algumas dores pélvicas. Essas dores pélvicas, inclusive, eu achei que eram meio que cólicas. Na verdade, eu nunca senti cólica na vida. Então, eu achei que era a falta de menstruação, a menstruação vindo, na verdade, eu não sei. E algumas pontadas, como se fossem umas pontadinhas, né, aqui na pelve. Bom, eu também disse nos vídeos anteriores que eu fui mostrar o preventivo para a enfermeira. E nesse dia, quando eu cheguei por volta das 10 horas da manhã, eu não sabia que estava grávida. Quando eu cheguei em casa, era por volta das 10 horas da manhã, eu não consegui fazer nada. Eu senti um cansaço enorme, eu só conseguia pensar em dormir. Eu tomei um banho e dormi. Eu não me lembro de ter almoçado e nem nada, inclusive meu marido ficou até preocupado, achando que alguma coisa tinha acontecido comigo. Ele preparou o almoço, levou pra mim, achando que eu tava doente. Mas na verdade eu só tava com muito sono. Gente, desculpe, viu? Porque tá dando uns trovões, vai ter barulho de cachorro, que aqui sempre tem. Enfim, né? O vídeo tem que continuar. Continuando, né? Depois que eu descobri a gravidez, eu não senti nada. Eu acredito que eu tenha descoberto de acordo com as ultrassons, né? Porque a minha última menstruação, a DUM, não estava tendo com a ultrassom. Então eu acredito, de acordo com a ultrassom, que eu descobri a gravidez em cerca de 6 semanas. Então, até eu fazer a primeira ultrassom, eu não senti sintoma algum, tirando esses os que eu já falei, né? Que foi muito sono, cansaço e dores na pelve, mas muito pouco mesmo. Isso em torno de um dia, 2 dias. Mas incomodava, eu sentia, eu me lembro. Inclusive, eu não tive mais sintomas algum. Então, por isso que eu até pensava, será mesmo que eu tô grávida? Bom, depois que eu fiz a ultrassom, eu percebi que o meu olfato estava muito apurado. Eu sentia cheiros de muito longe. Inclusive cheiros de perfume. Enfim, eu percebia que estava sentindo bem a mais até do que o meu marido, né? Cheiro de comida. Enfim, o meu olfato ficou bem mais apurado. Aí começou os enjoos, né? Eu comecei a ter os enjoos, eu me recordo que foi entre a 12 e a 14ª semana. A 12ª e a 14ª semana. Que foi um pouco depois que eu fiz a ultrassom com translucência no carro, né? Eu comecei a sentir esses enjoos. Gente, esses enjoos eram muito estranhos. Porque eu me lembro que minha cachorrinha, ela teve os bebezinhos dela. E eu amava esses bebezinhos. Amava mesmo. E eu achava que eles tinham um cheirinho de café com leite. É um pouco estranho. Mas assim que começou a fase dos enjoos, eu não conseguia nem ficar perto dos meus cachorrinhos. Não conseguia mesmo. Porque eu achava que eles tinham um cheiro de café. Assim que eu começava a sentir cheiro de café, me enjoava muito mesmo. Não era assim um enjoo que eu queria vomitar, sabe? Não era esse tipo de enjoo. Era um enjoo que incomodava e era somente o cheiro inicial. Depois que eu já acostumava com o cheiro,
eu tomava café normal, né? Um pouquinho. Mas isso eu associei muito aos meus cachorrinhos ao café. E, inclusive, eu não conseguia cuidar mais dos meus cachorrinhos. Foi uma fase muito ruim, em torno de 2 a 3 semanas. Eu não conseguia nem cuidar dos meus cachorros, né? Foi muito triste. Eu também comecei a sentir enjoo de um desinfetante. Eu vou mostrar o desinfetante. Eu comecei a sentir enjoo desse desinfetante. Eu me lembro que entre a 12ª e a 15ª, mais ou menos, semana, eu fiquei com muita preguiça. Eu não conseguia fazer nada em casa. Gente, nada mesmo. Todo o cheiro me enjoava. Inclusive o cheiro do detergente neutro. Quando eu ia lavar a louça, esse detergente me enjoava. E como já um outro incômodo que eu tive foi tonturas. Eu senti e ainda sinto, infelizmente, tonturas. Inclusive, nessa semana, 26 semanas, eu senti tonturas e quase desmaio. Teve algumas situações que eu quase realmente desmaiei. Uma vez eu estava na rua e desmaiei na frente da casa de uma moça. Ainda bem que me ajudaram, estava minha cunhada e a minha sogra nessa situação e elas me ajudaram, ainda bem. E outra situação foi enquanto eu estava trabalhando na feira. Eu me lembro que nesse dia eu fui até o hospital. O doutor não queria me atender, dizendo que não era uma emergência, né? Enfim, eu senti muitas tonturas, era terrível. É interessante que parece que eu sinto quando eu vou desmaiar, sabe? Eu sinto uns pontinhos, a perna começa a ficar bamba, vejo uns pontinhos brancos e começa a me dar meio que um enjoo. Eu não sei descrever, só sei que é mais ou menos assim. Começou na 20ª semana inchaços no tornozelo. Exatamente quando eu fiz 20 semanas, começou o inchaço no tornozelo. E era muito inchaço. Às vezes eu não precisava fazer nada. Apenas ficar um tempo em pé já começava a inchar. Outras vezes eu percebi que quando inchava bastante, era quando eu me esforçava. Quando eu ficava bastante tempo em pé, ou fazendo faxina, ou lavando louça, que é muita louça, porque eu trabalho na feira. Quando eu lavava roupa, as tonturas, inclusive, nessa semana eu senti, porque vendo o negócio girar, me deu tontura e eu me sentia fraca. Então, esses incômodos, né? Uma outra coisa, um outro sintoma foi a falta de memória. Gente, eu sinto muita falta de memória até hoje, muita mesmo. Eu sou muito organizada, eu tento me organizar bastante em questão de horários, em questão de rotina, mas mesmo assim sempre acaba me faltando a memória. Né? É um sintoma. Uma outra coisa, gente, é o meu cabelo, né? Meu cabelo, além de não poder passar química, né, é sofrimento, porque ele tá caindo bastante. Eu não sei se é a falta de química ao certo, realmente eu não sei. Mas eu sei que quando eu penteio cai muito. É totalmente diferente do que falam, né? Pelo menos eu escutava bastante isso. Sua pele vai ficar linda e seu cabelo vai crescer horrores. Mas no meu caso não é assim. Meu cabelo tá terrível e minha pele também. Eu vou deixar uma foto que eu tirei da minha pele, para vocês verem o tanto de espinhas, muitas espinhas, né? Então, esses são alguns dos sintomas também. Bom, eu engordei muito pouco, gente. Eu não vou dizer o quanto que eu comecei e até agora, mas eu não engordei nem 4 quilos, não engordei. E eu, Inclusive, meu obstetra achou que era necessário vitaminas.
né? Porque além de eu não estar engordando, minha bebê também não está engordando. É como se ela estivesse abaixo, um pouquinho abaixo do peso. Não é muito, mas ela está um pouquinho abaixo do peso. Gente, na 22ª semana, eu tive um estresse absurdo. Uma crise de ansiedade terrível. Crise de choros, eu choro muito, às vezes por nada. Qualquer coisa me irrita. Eu não sei se isso é um sintoma, acredito que sim, porque eu tenho piorado bastante, mas essa 22ª semana marcou. Inclusive, eu fui no hospital por causa do meu estresse. Um dos outros sintomas que eu tenho, e começou na 23ª semana, porque eu percebi, foi a insônia e dores nas costas. Gente, é terrível dormir com dores nas costas. E por causa da urina, porque a gente acaba urinando bastante, sempre tomei bastante água, mas agora eu percebo que um pouquinho de água já faz com que eu urine. E isso ajuda muito na insônia, porque eu tenho que levantar várias vezes durante a noite. Eu já contei, chegou a 6 vezes. Então imagine, toda hora levantando e muitas dores nas costas. Eu não conseguia deitar, não conseguia ficar em pé, não conseguia ficar sentada. Teve algumas noites que eu sofri bastante. Gente, uma coisa bastante interessante é que eu comecei a sentir a minha filha com 14 semanas. Sim, gente, eram umas tremidinhas bem sutis, mas que eram tremidinhas. E eu realmente pensava que não era, mas eu percebi que foi na 24ª semana. Na 14ª semana eu senti essas tremidinhas. Eram bem sutis, era muito legal. Mas com 16 semanas eu tive certeza. E cada dia que se passava, eu percebi que aquelas tremidinhas aqui na pelve era, na verdade, a minha filha. Então, esses